Vamos ver. Bom, primeiro boa tarde, né? Para todo mundo. Hoje, pessoal, então, como combinado, nós vamos corrigir... Nós vamos corrigir esse cara aqui, tá? Que é o questionário de revisão para a prova, tá? Então, deixa eu começar logo para a gente não perder tempo, né? Então, vocês vão ver aqui minha câmera. Professor, com licença, aquele post nos seus stories sobre tomar as lágrimas dos alunos fez sucesso nos status do povo do WhatsApp. Eu ganhei aquela caneca lá da minha prima, cara. Adorei. Uso ela todo dia. É boa demais. Vamos ver. Tá aqui minha caneca. Tá aqui minha caneca. Não, tá sem café. Eu não vou pegar ela não. Vamos lá. Vai cair algo diferente do questionário? Vai, com certeza. Ele ainda acha engraçado ver se pode. Com certeza também. Vamos lá então. Revisão para a prova. Então vocês estão vendo minha câmera aqui, né? Nós vamos fazendo a revisão e marcando as alternativas certas aqui. Talvez não dê para fazer todas, tá? Aquela de lançamento oblíquo talvez não dê tempo de fazer, então eu vou deixar ela. As outras eu vou fazendo, ok? Bom, encontrar o vetor resultante desse sistema aqui abaixo, certo? Então, ó, vocês veem, às vezes para alguns foi diferente, para outros não, né? Mas o conceito é o mesmo, tá bom, pessoal? Bom, nós temos dois vetores indo para a direita e dois para a esquerda, certo? Os sentidos são opostos, mas as direções são as mesmas, os dois estão na horizontal. Então a gente só precisa considerar que o que é para a direita a gente soma, né, tem sinal positivo, e o que é para a esquerda sinal negativo. Ok? Então, 3 mais 1, 4, certo? Menos 15 desse lado aqui. Então, menos 15 mais 4, eu tenho menos 11. Ok? Essa daqui tá beleza? Sim. Sim. Beleza. A de lançamento oblíquo... se der tempo, eu não sei se vai dar tempo, hein, pessoal. Acho que não vai dar tempo, não. Encontre o vetor resultante dos vetores abaixo. Bom, pessoal, ó, esse daqui, vocês percebam que forma um ângulo de 90 graus, né? Então os dois vetores aqui são perpendiculares entre si, e eu quero achar o valor dessa resultante aqui. Para eu achar isso, eu tenho que usar Pitágoras, tá? Então esse 2 aí, ó, eu teria que simplesmente falar que a minha resultante ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois aqui, ó. Opa, não é 20, é 15. Ok? E aí eu faço essa continha, fazendo essa continha aqui, né? Eu vou ter R igual a raiz de 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Isso daqui, 20 mais 15 ao quadrado, vai dar 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado, vai dar 625. Então R aqui é raiz de 625 e isso daqui dá 25. Certo? Então a nossa resposta aqui é 25. Ok? Tranquilo isso também? Iha! Acertou. Vamos ver. Próximo. Esse daqui, ó. Esse daqui, pessoal, ó, dois móveis A e B percorrem uma mesma trajetória retilínea conforme as funções horárias. Então, o exercício deu as duas funções horárias dos dois corpos, né? E pediu para você calcular a distância entre eles depois de transcorridos 2 segundos do movimento. Ok? Então, ó, se vocês perceberem, isso daqui nada mais é do que a função da posição em relação ao tempo no MRU, tá? O primeiro termo aqui é a posição inicial do corpo, segundo termo, a velocidade, terceiro termo, o tempo, ok?
E aí, então, em qualquer tempo que a gente coloca aqui, a gente consegue calcular a posição desse corpo. Certo? Então, ó, a gente consegue perceber que o corpo A ele está na posição 140, então lá na frente, e o corpo B está na posição 10. Então, inicialmente, eles estão distantes 130 metros. Tá? Só que esse corpo A ele está aqui, né? E ele está vindo com uma velocidade contrária de 5 metros por segundo. Enquanto esse cara aqui está indo com uma velocidade da esquerda para a direita de 10 metros por segundo. Então eles estão indo um contra o outro, né? Então 2 segundos depois ele pede para calcular a distância entre esses dois móveis. Então ó, é bem tranquilo. A gente só precisa ver a posição do móvel A em 2 segundos. Menos 5 vezes 2 menos 10. Então aqui é 130, porque 140 menos 10, 130 metros. E XB é 10 mais 10 vezes 2. 10 vezes 2, 20 mais 10, 30. Ok? A distância entre eles, se um está na posição 130 e o outro na posição 30, a distância entre eles é a diferença entre ambos. Então é 100 metros. Então aqui vocês coloquem 100. Ok? Essa é tão fácil, mas eu sou um tetudo e confundo os números. Rapaz. Explica de novo. Claro, Carlos. Vamos lá, ó. Olha só. Isso daqui, você entendeu que isso daqui é a função da posição em relação ao tempo, né? Isso no MRU. Porque, ó, trajetória retilínea com as funções horárias. Função horária já te remete lá a MRU, tá? A posição final é igual à posição inicial menos a velocidade inicial vezes o tempo. A velocidade vezes o tempo, ok? Tranquilo? Vai falando aí. Tá. O que eu fiz, Carlos? Ó, eu substituí esse t da equação por 2, que é o que fala aqui no exercício. E aí eu achei a posição de cada corpo depois de 2 segundos. Ok? Então depois de 2 segundos ele foi andando, né? E aí mudou a posição dele, claro. E aí eu calculando a posição desses dois corpos em 2 segundos, eu achei aqui ó, que cada um está nessa posição. O corpo A na posição 130 e o corpo B na posição 30. E a diferença entre eles era 100. Então um está distante do outro 100 metros. Ok? O que o segundo termo representa menos? O menos 5. Velocidade. Velocidade média. O primeiro é a posição inicial, Ana. Posição inicial. Acho que nesse caso seria x igual a v dividido por t. Mas aí, Enzo, você abre essa equação aí, né? Você abre ela, porque aí tem que vir um... não é isso daí não. É aquela função assim, ó, lá de MRU. Lembra? Função horária. Lembra? Tô ligado, tá bom. Então, beleza, essa foi. Essa daqui, nossa, essa era muito fácil, cara. Essa daqui eu tinha ficado até com vergonha de pôr. Essa é muito fácil mais. Ó, uma partícula tem seu espaço x variando com o tempo de acordo com a tabela a seguir. Então, essa é a tabela do deslocamento do corpo no tempo, ok? Então, o tempo vai de 0 até 8 segundos. O deslocamento aqui foi mudando, né? Então, com base nessas informações da tabela, responda. Quanto vale o espaço inicial x0? Espaço inicial x0, pessoal, é quando começou. Quando o movimento começou a ser registrado. É aqui, ó. Menos 20. Em que instante t a partícula passa pela origem dos espaços? Origem dos espaços, pessoal, é onde tudo começa. É o zero. Zero. A origem dos espaços, então, é aqui, ó. O instante de tempo que a partícula passa pela origem dos espaços é 2. Porque o que aconteceu nesse movimento? Ó?
A partícula saiu lá do menos 20, na posição menos 20 em x. Aí ela vem andando, ó. Ela vem andando. Passou 1 segundo, ela estava no menos 10. Passou 2 segundos, ela chegou no 0. Certo? Aí passou mais 1 segundo, ela foi pro 10, 20. Aí parou no 20 e ficou. Ok? Deixa eu ver aqui se alguém tem. Só a C foi difícil de entender. O que a Liza falou? Tá. Entendi. Beleza. Agora aqui, ó. AC. Qual a distância percorrida entre os instantes T1 igual a 0 e T2 igual a 4? Admitindo que não houve inversão no sentido do movimento. Olha aqui. T1 igual a 0. Então tá aqui. T2 igual a 4. Até aqui. Então daqui até aqui. Ele quer que você fale quanto que andou. Do menos 20 ele foi pro 10. Quanto que andou aqui? 10. Do menos 10 você foi pro 0. Andou mais 10. Então são 20. Do 0 você andou pro 10. Andou mais 10. São 30. Do 10 você andou pro 20. Andou mais 10. São 40. Então aqui 40. Ok? Você falou isso e dá todas as questões com uma 14. Não entendi. Melhor ainda se fazer. Ana Laura, ó, olha só, ó. Imagina que a tua partícula está lá na posição menos 20 no plano cartesiano. Ó, eu vou pôr aqui, ó. Essa daqui, ó. Eu não sei que número que ela é. A 4. Opa. A 4, ó. Imagina que no plano cartesiano aqui, ó, a gente tem o 0, que no plano x, tá? No eixo x. A gente tem o 0, aí a gente tem o menos 10, o menos 20, certo? E aí pra frente a gente tem o 10 e o 20. A partícula tá aqui, ó. Aí ela vem andando. Vem andando. Ah, ela parou aqui uma vez também, né? Vem andando. Vem andando. Certo? Pela tabela aqui, ó. Pela tabela, ela estava aqui em t igual a 0. Aqui, t igual a 1 segundo. Aqui, t igual a 2 segundos. Aqui, t igual a 3 segundos. E aqui, t igual a 4 segundos. Certo? Então, olha só. Ela saiu do menos 20, andou 10, 20, 30, 40. Entendeu? Beleza. Beleza. Então tá. Agora, a partir de que intervalo de tempo que a partícula pode ter permanecido em repouso? Veja só. Chegou em 4 segundos, ela chegou no 20 e a partir daí ela não saiu do 20. Então, a partir dos 4 segundos, ela permaneceu em repouso. Ok? O x0 é o inicial. É onde começou tudo, Kaique. É onde começou o movimento. É o x0. X inicial. A origem dos espaços é diferente. Tá? Beleza? Vamos para a próxima. Ó, com base na regra do paralelogramo, calcule o vetor resultante da imagem abaixo. Alguém tem alguma dúvida nessa daqui, pessoal? Ficou alguma dúvida nesse daí? Essa daí eu lembro muito da forma dos produtos notáveis, então basicamente nunca vou esquecer. Só na verdade isso aí não é se ficou alguma dúvida, é se não ficou alguma dúvida, porque a maioria das pessoas tem certeza que não entendeu muito bem. Eu não entendi muito bem, só que eu não entendo se você me explicou. Tá. Acho que dá pra... Vamos lá, essa eu acho que foi a que mais tive facilidade por causa dos produtos notáveis. Tá. 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 5, vezes 0,70. 5. Então, ó, pessoal, isso daqui vocês têm que resolver pela regra do paralelogramo. Certo?
Então, se você tem um vetor aqui e outro vetor fazendo um ângulo alfa aqui embaixo, você vai ter que projetar esse vetor para cá. O ângulo está meio diferente. E projetar esse vetor para cá. Certo? O meu vetor resultante vai ser o vetor que vai ligar as duas pontas mais longes do meu paralelogramo. Então esse cara aqui é o resultante. Ok? E o resultante, o quadrado dele é dado. Se eu chamar esse de A e esse de B, é dado por A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo alfa aqui. E se vocês perceberem, eu dou o valor do cosseno aqui em cima, ó. Tá? Então é só substituir valor. Ó. A resultante ao quadrado é 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 5 vezes 0,7. Ok? Isso daqui, ó, vai dar 3 ao quadrado 9 mais 5 ao quadrado 25 mais 2 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30 vezes 0,7. Tudo isso daqui vai dar 55. Ok? 55. Porque aqui, ó, 9, 25, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 0,7, 70%, aqui vai dar 21. 21 mais 25, 46, né? Mais 9, 55. Como eu tenho uma potência de 2 aqui, eu passo para o outro lado como uma raiz. Fica que o meu R é igual a raiz de 55. Não vai dar raiz exata, tá? Não vai dar raiz exata. Mas aproximadamente vai dar 7,41. 42, vai. Ok? Como eu pedi aqui para você colocar uma casa decimal de um valor aproximado e separar com ponto, se deu 7,42, eu arredondo uma casa aqui, né? A próxima é menor que 5, vai ficar 7,4. Então eu coloco 7,4. Agora uma dúvida pessoal. Por que o ponto e não a vírgula? Porque o programa aqui, o Moodle, ele é programado em HTML ou PHP. E a linguagem PHP ela é americana. E nos Estados Unidos eles usam ponto para separar a casa decimal. Eles usam ponto no lugar da vírgula. É por conta da programação mesmo. Eu não consigo mudar, porque é da programação, né? Não quem programou o Moodle. Porque o Moodle eu acho que é brasileiro, se não me engano. Mas pela linguagem PHP. Então, infelizmente, a gente tem que colocar ponto. Entendi. Obrigado, viu? É que eu fiquei com essa dúvida desde o começo do ano. Eu falei, nossa, por que raios ponto e não vírgula? Concordo com você, né? Mas os americanos que fizeram a linguagem, eles que dominam, então a gente tem que ficar submetido a isso. Beleza, pessoal? Posso passar para a próxima? Pode sim, professor. A ao quadrado mais B ao quadrado ou multiplica? A ao quadrado mais B ao quadrado. É só lembrar da fórmula dos produtos notáveis. Isso mesmo. Beleza. Eu vou voltar aqui, ó. Vai ser essa fórmula aqui, ó, Elô. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa. Tá aí. Bom? 6. Um carro percorre um trajeto de 200 km a uma velocidade média de 40 por hora. Um segundo carro, partindo uma hora mais tarde, chega ao destino junto com o primeiro carro. Calcule a velocidade média do segundo carro. Essa daqui é a 6, então. Tá? O que acontece, pessoal? Ó, a gente vai perceber aqui que isso daqui é MRU. Tá? Esse carro aqui, ó, ele andou 200 km a 40 km por hora.
tá? O segundo carro saiu 1 hora mais tarde e chegou junto com ele. Então quer dizer que, por lógica, o segundo carro andou mais rápido. Porque se ele saiu depois e chegou junto, ele andou mais rápido. Não tem jeito, né? Então ele pede para você calcular a velocidade média do segundo carro. Só que percebam, né? Que ele dá aqui, ó, o trajeto, né? Que é o nosso ΔX, e dá a velocidade. Só que ele não dá o tempo. Para a gente descontar 1 hora e calcular a velocidade do outro. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro calcular o tempo do primeiro carro, subtrair 1 e aí a partir daí calcular a velocidade do segundo carro. Então vamos fazer, ó. Então, partindo na nossa equaçãozinha de velocidade média de ΔX sobre ΔT, que é a velocidade média é ΔX sobre ΔT, como a gente vai ter que calcular ΔT, eu vou tirar ele daqui de baixo, vou passar para o outro lado multiplicando. E o que está aqui, ó, eu vou passar para lá dividindo. Tranquilo? Então vai ficar ΔT é igual a ΔX sobre V. Ok? Então, ó, se o meu ΔX é 200 e a minha velocidade é 40, ó, eu corto um zerinho aqui, ó. 20 dividido por 4 vai dar 5 horas. Então quer dizer, esse carro aqui, esse primeiro carro, demorou 5 horas para andar 200 km. Ok? O segundo carro, pessoal, ele saiu depois, 1 hora depois. Quer dizer que ele demorou 4 horas para fazer esse trajeto. E a gente tem que calcular a velocidade média dele. Então olha só, velocidade média é o mesmo ΔX sobre ΔT. O percurso não mudou, continua 200. Só que o tempo aqui é 4, não é mais 5. Né? Porque o segundo carro saiu 1 hora mais tarde. Então nós vamos ter aqui que 200 dividido por 4 é... Já que nós estamos falando de velocidade, quilômetros por hora. Ok? Então a minha resposta aqui é 50. ΔX e ΔY é a variação do deslocamento. Então é o deslocamento do corpo, Carlos. Deslocamento. Saiu de um ponto e foi para o outro. ΔX. Ô professor, o senhor pode voltar ali na imagem, por favor? Da conta? Essa? Aí, pronto, obrigado. Alô? Beleza. Essa aqui ficou dúvida, pessoal? Se ficar dúvida de falar no grupo, não Tranquilo, manda. professor. Beleza. Então vamos para a próxima. Essa daqui. Calcule os componentes x e y dos vetores abaixo. Tem um vetor só. Utilize ponto para separar casas decimais e uma casa decimal para o valor aproximado. Ok? Então, ó, vocês lembram que 7, né? Para você achar as componentes x e y de um vetor qualquer aqui, um vetor b no caso aqui igual a 10, você tinha que decompor esse vetor, né? E quando a gente ia achar o x, eu usava a lei dos cossenos, e quando eu ia para o y, a lei dos senos. Lei dos senos não, né? Que vocês vão aprender que lei dos senos é outra coisa. Mas a relação trigonométrica do seno e a relação do cosseno. Ok? Então, para eu achar x, eu tenho que essa componente x é o cosseno de um ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, vezes o valor do
do meu vetor, 10. Como o cosseno desse ângulo aqui é 0,7, 0,7 vezes 10 vai dar 7. E para o y, o seno de um ângulo alfa vezes 10, o seno, por coincidência, né, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é 0,7. Então isso daqui também dá 7. Então a resposta aqui para ambos é 7. O duro é quando você tem que achar o valor da soma de x e y duas formas de conta. É mais chato. Eu sei qual que é. Mas aquele lá eu nem vou dar. O melhor, professor, quando teve essa conta, 3 pessoas vieram me pedir ajuda. Eu gastei 6 folhas fazendo em cada uma das contas. Ixi. 2 para cada uma. Explico, Giovana. Vê bem. Quando a gente quer... A gente vai precisar decompor o vetor sempre, tá? Sempre. Ok? E esse vetor aqui, quando ele tem um ângulo, é o vetor puro, né? Só um vetorzinho assim, ele tem um ângulo aqui em relação à horizontal. Um ângulo que a gente pode chamar de alfa, de beta, de teta, um ângulo, certo? Um ângulo, tá? Para a gente separar as componentes horizontal e vertical desse vetor, a gente tem que projetar ele para baixo. Então nós vamos ter um vetor de componente x. E para o lado, um vetor de componente y. Tá? A soma vetorial desses dois vai dar esse aqui. Tem que dar. Ok? Bom, aí eu falei, né? Você lembra aquilo lá que o seno de um ângulo alfa era cateto oposto sobre hipotenusa? E o seno remetia ao eixo y. Então, na hora que eu falo assim, seno de um ângulo alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto é o meu y, hipotenusa é o meu vetor. Tá vendo? Y está aqui, cateto oposto ao ângulo, hipotenusa está aqui. Tá? Só que como eu quero saber esse cara, eu taco essa hipotenusa daqui de baixo para lá multiplicando. Então fica que cateto oposto é seno do ângulo alfa vezes a hipotenusa. Ok? Só que eu já falo direto, eu vou trocando os nomes aqui, né? Ao invés de chamar de cateto oposto, eu chamo de y, né? Ao invés de chamar de hipotenusa, eu sei que é o valor do vetor, né? O módulo do vetor. Então eu já falo direto os nomes certos. A mesma coisa vai acontecer quando eu quero achar esse cateto de baixo aqui, que é a componente x. Só que ela é o cateto adjacente. E eu tenho que calcular por meio do cosseno. Cosseno de um ângulo alfa. Tá? Então é por isso que eu uso essa equação. Mas aqui, eu já mudei os nomes direto. Ok? Conseguiu pegar aí? Professor, não tem nenhuma dúvida no chat. Se o senhor quiser prosseguir, fica à vontade. Sim, caralho, eu faço comentário de uma folha, faço 5 falando, desenho, vocês estão falando, faço sozinho, Giovanni, sim, beleza. Beleza, vamos lá. 177. Bom, 8. Essa 8 aqui eu acho que deve ter dado um pouco mais de dor de cabeça. Um pequeno corpo é abandonado, não foi lançado, ele é abandonado em queda livre de uma determinada altura. Depois de 2 segundos, ele está a 60 metros de altura. Tá? Então, adotando G igual a 10, pergunta-se de que altura que ele foi abandonado, em que instante de tempo ele atinge o solo e com que velocidade ele atinge o solo. Ok? Gerou dúvida essa daqui? Vamos ver. Essa daqui, pessoal, vocês têm que tomar por base assim, O corpinho ele tá aqui, paradinho, bonitinho, eu tô segurando ele. Na hora que eu soltar,
ele vai descer, tá? Ele vai cair, óbvio. Se ele está aqui numa determinada altura, H, sei lá, uma altura, depois de 2 segundos o exercício está falando que ele chegou aqui, ó. Depois de 2 segundos ele estava a 60 metros do chão. Ok? Então, ó, eu estava segurando o meu corpinho, minha bolinha. Aí eu solto. Depois de passar dos 2 segundos, ele está a 60 metros do solo. Então quer dizer que ele já andou um pouco, tá? Ele está perguntando aqui para você, ó, de que altura que o corpo foi abandonado, tá? Percebam aqui, pessoal, vou fazer aqui. Percebam aqui, ó. Eu tenho 2 informações. Uma informação de altura, nesse caso final, porque já passou 2 segundos, né? E um tempo que demorou para chegar nessa altura. Então quer dizer que o corpo foi lançado de mais alto. E a gente não sabe essa posição inicial. A gente vai ter que calcular. Se eu tenho posição e tempo, a equação que eu vou usar, qual que pode ser? Se eu tenho posição e tempo. Eu não me lembro do nome, mas me lembro da equação. Não entendi. Deixa baixo. Obrigado. Y é igual a y0 mais v0 vezes t menos metade da gravidade vezes tempo ao quadrado. Ó, menina é uma máquina. Aqui. Ok? Por que que o Enzo falou isso? Porque é a única equação que envolve posição do corpo, tanto a posição final quanto a inicial, e o tempo, tá vendo? Ó? Ô, mas é muito termo. De onde que eu vou tirar todos esses termos? Já te mostro já. A posição final do nosso corpo é 60, porque já passaram 2 segundos. A posição inicial é o que eu quero calcular. Ok? A velocidade inicial desse corpo, pessoal, se ele estava aqui paradinho, eu segurando ele, na hora que eu solto ele, a velocidade é 0. Então, esse V0t aqui, ó, eu corto inteiro porque é 0. Menos metade da gravidade. Se a gravidade é 10, metade é 5. Vezes t é 2. 2 ao quadrado. O quadrado aqui vem da equação, tá? Então, vamos lá, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Essa parte aqui, então, ó, vai dar menos 20. Ok? Então vai ficar 60 igual a y menos 20. Eu tenho que isolar o meu y0. Tá? Esse menos 20 que está aqui, eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar com o sinal positivo. Então o meu y0 é igual a 80. Então essa posição inicial aqui, ó, é 80 metros. Beleza? Até aí, beleza? Perfeito. Então tá. Agora, ó, eu tenho aqui na letra B o instante de tempo, eu quero saber, né, o instante de tempo em que o projétil atinge o solo. Pessoal, percebam, ó, ele está pedindo tempo e eu tenho informação de altura. Eu tenho informação de altura. Eu não tenho velocidade, eu não tenho nada. Eu não sei a velocidade inicial. Se a gente olhar nas nossas equações lá de queda livre, a única coisa, de novo, né, que correlaciona espaço e tempo é essa equação que a gente já usou. A gente só vai ter que dar uma ajeitada nela aqui, ó. Vê bem. Daqui, ó, a posição final é quando ela bate no chão. Então é 0. A posição inicial a gente calculou, é 80. Então tá aqui. A velocidade inicial é 0. 0 vezes t, eu corto. Menos, que veio daqui, ó. Menos g. Menos meio de g, né? A gravidade é 10, meio vai dar 5. T
quadrado. Por que t quadrado? Veio da equação e eu vou ter que calcular tempo aqui, ó, instante que ele atinge o solo, ok? Professor, o senhor fez essa fórmula de Bhaskara na videoaula do senhor sobre movimento oblíquo? Isso. Mas aqui não vai precisar fazer Bhaskara, né? Aqui não precisa. Porque como a gente só tem um termo aqui, ó, se você quiser fazer Bhaskara vai dar o mesmo resultado. Mas como só tem um termo T, é só eu isolar ele. Ok? Lançamento oblíquo, perdão, eu tinha esquecido. Na videoaula de lançamento oblíquo, o senhor faz essa mesma conta. Isso. Tá bem marcado. Oi? Ô professor, se tivesse o T junto com 80, aí precisaria fazer Bhaskara, né? Aí precisaria fazer Bhaskara. Se eu tivesse um 80T aqui, ó, aí eu ia precisar. Porque tem dois termos aqui que eu não posso juntar, né? Eu não posso sair juntando T com T quadrado. A não ser que eles estejam multiplicando. Mas se eles estiverem somando ou subtraindo, eu não posso. Tá? Os termos são diferentes. Nesse caso, eu posso só isolar. Entendeu? Entendi. Ó, então isso daqui, ó. Esse 80, na hora que eu jogar para lá, vai ficar menos 80. Igual a menos 5t quadrado. Ok? Esse menos 5, ele está multiplicando o t quadrado. Ele é inteiro, pessoal. Ó. É o menos 5. Tá? Se eu passar para o outro lado, eu tenho que ver a operação que ele está fazendo aqui. E ele está fazendo uma operação de multiplicação com o t quadrado. Se ele está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar o t quadrado, que eu só virei, tá? Só virei. É menos 80 dividido por menos 5. Menos 80 dividido por menos 5, menos com menos dá mais. Esse t quadrado aqui vai ser igual a 16. Esse cara aqui, ó, essa potência, na hora que eu jogar para lá, vai virar uma raiz. Ok? E eu sei aqui que raiz quadrada de 16, 4. Então, ó, para ele sair daqui, desse ponto de 80 metros de altura e chegar até o solo, demoram 4 segundos. Certo? Perfeito. Pode ser que sim, Carlos. Beleza? E aí, ó. Eu não coloquei as respostas aqui. Vamos pôr, ó. 80, 4. Aqui, ó. Com que velocidade ele atinge o solo? Pessoal, ó. Você tem tempo. Você tem a velocidade inicial, que é 0. Para você calcular a velocidade, você pode usar a Torricelli, né? Porque você tem também a altura máxima, você tem o tempo, né? Você tem o deslocamento, né? E quer calcular a velocidade. Ou você pode usar a função da velocidade em relação ao tempo. Ok? E ela é, ó, na C, V é igual a V0 menos GT. Se eu quero calcular essa velocidade, vamos olhar para os outros termos. A velocidade inicial é 0. G é 10. E o tempo é o tempo total, que eu calculei aqui embaixo. Ó. 4. Vai ficar 0 menos 10 vezes 4. Ok? Então a minha velocidade aqui, ó, 10 vezes 4, menos 10 vezes 4, menos 40. 0 menos 40, menos 40 metros por segundo. Ô Raul, mas deu menos 40, pode ter? Pode, porque a velocidade ela está aqui em sentido contrário ao deslocamento. Então, vai ser... Está em queda livre. Você está indo, né, professor? Isso, ele está em queda. Como o nosso deslocamento ele é contado de baixo para cima, né? O zero do eixo Y está aqui e aqui vai crescendo. Como o corpo está caindo, ele está em velocidade em sentido contrário ao deslocamento. Então, a nossa velocidade... Seria se o resultado tivesse dado positivo, né, professor? Isso daí não
Não dá, não. Explicar o que, Adrio? Qual parte? Qual parte? O Bruno, quando o corpo estiver subindo, aí a velocidade é positiva, porque ela está no mesmo sentido do deslocamento. Agora, quando o corpo estiver descendo, aí a velocidade tem que ser negativa. Olha só, Adrian, ó. Essa última conta aqui, né, que você ficou com dúvida, né? Ó, eu vou calcular a velocidade que o corpo bateu lá no chão, que ele chegou no chão, certo? Então, ó, se eu quero saber uma velocidade, eu sei que a velocidade inicial dele é 0, porque ele estava paradinho lá antes de ser lançado. Eu sei o tempo que demorou para cair. O que eu vou fazer? Usar a equação, né, a função da velocidade em relação ao tempo. Ok? Então, olha só o que eu fiz. Na velocidade inicial, eu coloquei um 0. Por quê? Porque no momento inicial ela estava parada. Aí eu soltei, depois que foi passando o tempo, a velocidade começou a aumentar, né? A gravidade aqui, eu sei, é 10. Tá? E o meu tempo, eu sei também que é 4 segundos. Beleza? Porque eu calculei aqui na letra B. Ok? Bom, esse 0 aqui do V0 não vai dar em nada. Né? 0 é 0. Menos 10 vezes 4, menos 10 vezes 4 vai dar menos 40. Então a minha velocidade, quando o projétil chega aqui embaixo, é de menos 40 metros por segundo. Ô Matheus, não, mas pera lá. Você deve ter feito conta com o Torricelli lá, e aí ele não... Você fez alguma coisa que não considerou o sinal. Porque a velocidade na componente y, quando está caindo, na componente y, ela é negativa. Agora, o módulo da velocidade, quando você calcula lá a velocidade, ele vai acabar sendo positivo. Porque você pega essa velocidade negativa em y e eleva ao quadrado. Aí ela acaba ficando positiva. Tá? Por isso que aquele módulo de velocidade lá, quando estava caindo, acabou ficando positivo. Mas só por isso. Ok? Algo é negativo quando cai e positivo quando sobe. Porque quando ele cai, está indo em direção ao zero do y. Isso. Quando ele sobe, ele está indo ao infinito e além. Esse mesmo. E se for lançamento oblíquo, o corpo estiver caindo, a velocidade será negativa ou positiva? Negativa. Tem algum erro possível que faria dar positivo nessa conta? O Pedro, tem. Na verdade, não é erro. Se você calcular por Torricelli, ele vai dar positivo. E ele tem que dar positivo. Porque se você considerar certinho os deslocamentos, né, em Torricelli, ó, você colocaria assim, ó. Eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Em Torricelli, você colocaria V ao quadrado é igual. V0 ao quadrado é 0. Né? Menos 2 vezes 10 ΔX. E o ΔX é 80. Certo? Só que nesse caso aqui, né, é Y menos Y0. O Y0, que é o 80, então ele vai ficar negativo. Então, beleza, está aqui. Vai dar um menos 80. Menos 2 vezes 10, menos 20. Certo? Menos 20 vezes menos 80, aqui vai dar menos 1.600. Opa, desculpa, menos com menos mais. Tá? Na hora que você tirar essa raiz aqui, ó, vai dar 40. Só que esse 40 é o módulo da velocidade. Você tem que considerar que isso daqui está caindo, então vai ter um sinal negativo aqui. Ô Raul, então eu fiz errado. E se eu fizer assim, ó? Esquece isso. E se eu fizer assim, ó? Menos 2 vezes 10, aqui um V ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes o deslocamento, que é 80. Ok?
Menos 2 vezes 10, menos 20. Menos 20 vezes 80 vai dar menos 1.600. Na hora que eu pegar esse cara e tentar fazer raiz de menos 1.600, existe raiz de número negativo? Hã? Não tem como fazer o resto dessa conta, né, professor? Não existe quadrada de número negativo? Não. É por isso, Até pessoal. existe, mas é imaginário. É imaginário, né? O número imaginário vocês não aprenderam ainda. Mas vocês veem que não é a equação adequada. Se você fizer a conta com ela, vai dar certo, mas você vai ter um módulo da velocidade. Você não está vendo a direção dele. Então aí não está tão certo, né? Agora, usando essa equação aqui de cima, ó, aí eu tenho o módulo e o sentido. Aí fica mais certo. Entendeu? Aqui, se eu for fazer a conta certa, vai dar certo, mas eu só vou ter o módulo. Eu tenho que colocar o sinal aqui por conta própria e explicar. Ó, coloquei um sinal de menos ali, porque a velocidade está ao contrário do deslocamento. Aqui já não. Aqui a conta sai certinha já. Ok? Perfeito, professor. Tá. Então, se tiver módulo na pergunta, será positiva a velocidade? O conceito de módulo, Matheus, módulo em vetor, módulo é só um valor numérico, né? Ele não tem mais ou menos. Ele é um valor numérico inteiro, né? Ou decimal, tal. Mas ele é um valor numérico, não tem mais ou menos. O que dá o mais ou menos é o sentido da flecha, né? Do vetor, da setinha. Ok? Então é por isso que a gente não coloca. Vocês vão aprender depois em matemática, vocês já devem ter visto, né? Que um número em módulo... vou fazer meio rabisqueira aqui, tá? Um número, sei lá, menos 40. O módulo dele é 40. Certo? O módulo de menos 40 é 40. Você desconsidera esse sinal. Entendeu? É como se você pegasse isso daqui, ó, fizesse isso. Eu dou o sentido pela ponta da flecha. Vocês vão aprender módulo mais pra frente. Já viram? Então. Beleza. Beleza. Tranquilo. Desculpa, eu tô falando meio rápido, né? Demais. Mas é porque não vai dar tempo de fazer tudo. Beleza. Então a 8 tá feita. Tô correndo, Yasmin. Vocês veem, né? Eu tenho até uns papel de conta aqui do doutorado. Aqueles lá é bonito, hein? Olha aqueles lá. É chique mesmo. Ó, aponte a alternativa correta para a notação científica no formato A vezes 10 elevado a N. Utilize as regras de arredondamento discutidas em aulas com 2 casas decimais. Então, beleza. Então, eu tenho que pegar esse numerão aqui e colocar em notação científica neste formato aqui. Tá? Então, se minha vírgula está aqui, eu vou ter que andar para a direita. O meu 10 elevado a N lá, ele vai ser negativo. Então, quanto que vai ser negativo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei aqui, minha vírgula vai ficar entre o 1 e o 4. Tá? Andei 8 casas. Eu quero só 2 casas depois da vírgula. O próximo número é maior que 5, eu vou arredondar para 1,48. Então vai ficar 1,48 vezes 10 a menos 8. Tá aqui. Só de você deslocar a vírgula já dá pra matar essa questão. Tem que deslocar. Ô, professor. Só uma dúvida, faz o arredondamento lá quando o número só é maior que 5 ou se for 5 também faz? Se for 5 também faz. Então se for maior ou igual a 5. Maior ou igual a 5. Isso. Tá bom? Valeu. Beleza. Esse daqui, ó. Representar os números abaixo em notação de engenharia. No formato A vezes 10 elevado a M e utilizando os prefixos corretos. E aplicar os critérios de arredondamento. Aqui, ó, eu sei que são 24 casas até chegar entre esses dois 5. Como já tem 2 casas depois da vírgula, fica 5,55.
10 elevado a menos 24, o nome é iota. Então tá aqui, ó. 5,55. E no seu questionário... Isso, Então, tem. professor, e no seu questionário sobre notação científica tinha uma questão igualzinha a essa. Tinha, igualzinha, idêntica. É a mesma questão, aliás. Tá? Beleza, pessoal? Então, iota metro. Tranquilo? Eu sei fazer a anotação, mas me perco na tabela, nessa anotação de engenharia. Por quê? Ah, porque é muito nome. Viu, Ana Luísa? É muito nome. Eu não sei esse iota, porque a gente não usa. Porque isso daqui, ó, é um número tão pequeno, mas tão pequeno que eu acho que nem existe assim, sabe? É muito pouco mesmo. Então, a gente não vê muito, né? A gente faz o que com o número de casas que a vírgula andou? Taca pra cá, ó, Carlos. Tá aqui, ó. Assim, tá escondidinho dentro desse Y aqui, ó. Ô, professor, aí o Y minúsculo é positivo e o Y maiúsculo é negativo, não é alguma coisa assim? É, o contrário, né? O Y minúsculo é quando 10 elevado a 8 está negativo e o maiúsculo é quando está positivo. Bastante gente veio me perguntar ainda no questionário de notação científica por que tinha errado. E tinha sido simplesmente por esse mísero detalhe do Y maiúsculo e do Y minúsculo. É diferente um do outro, hein, pessoal? Tá bom? Não pode... Assim como o M de milímetro é diferente do M maiúsculo de mega. Ok? Não vai dar tempo de fazer a última, não. Não vai dar. Não Mas vai uma dar. videoaula de meia hora não mudou. Ó, um objeto move-se com velocidade constante conforme o gráfico a seguir. Beleza? Então vejam, ó, que a velocidade desse corpo aqui, ela foi constante em 200 km por hora, por 30 segundos. Ok? Só que, pessoal, eu não consigo fazer conversar o quilômetros por hora com o segundo. Não dá. Não conversa. O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que converter os 200 km por hora para metros por segundo e depois multiplicar pelo tempo para eu saber o deslocamento. Porque assim, ó, como eu quero saber qual que é a distância percorrida, essa daqui é a 11. Como eu quero saber a distância percorrida, eu parto lá do V igual a ΔX sobre ΔT, ok? Só que eu quero saber esse cara. Então eu vou pegar o tempo que está aqui dividindo, vou passar para lá multiplicando. Vai ficar ΔX igual a V vezes ΔT, ok? Essa velocidade aqui, ó, eu tenho isso daqui convertido, né, 200 km por hora convertido para metros por segundo, vai dar 55,55. É uma dízima. E o tempo aqui é 30. Certo? Isso daqui vai dar 1.666,6 metros. Ok? 1000 aqui, ó. 1000. Certo? Metros. Só que não tem opção de metros aqui. 1.666 metros. Não tem. O que tem é 1,666 quilômetros. Então vocês tinham que converter de novo de metro para quilômetro. Isso. Metro para quilômetro. Tá aqui. Não converter, né? Transformar metro para quilômetro. Ok? E aí a resposta certa é essa. Isso, disponibilizei a tabela. Beleza. Ninguém tem nenhuma dúvida. Bom, 12. A velocidade escalar de um corpo está representada em função do tempo na figura a seguir. Então nós temos um gráfico aqui, né? E nós podemos concluir que a aceleração média entre T0 e 10 segundos é... Então, ó,
Ele pede aqui na 12, ele pede a aceleração, ok? E a gente sabe que a aceleração é ΔV sobre ΔT, ok? Então ele pede a aceleração média. Se ΔV é V final menos V inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial, eu vou ter aqui, ó, a velocidade final aqui, ó, no final dos 10 segundos aqui, 30. A velocidade inicial, 0. O tempo final, 10. O tempo inicial, 0. 30 menos 0, 30. 10 menos 0, 10. 30 dividido por 10, 3. Professor, com licença. O Matheus pediu fazendo um favor para o senhor explicar a 11 novamente. A 11? Explico. 11. Olha aqui, Matheus, ó. Na 11, eu vou abrir aqui, ó. Na 11, eu peço para você calcular a distância coberta pelo objeto com base nesse gráfico, certo? Se a gente olhar aqui, ó, ele andou a 200 km por hora por 30 segundos. Então eu quero saber quanto de distância que ele andou, qual foi o deslocamento desse corpo. Ok? Ok. Beleza. Então olha só. A gente não pode, pela continha aqui, ó, da nossa velocidade média, né, é ΔX sobre ΔT. Para eu achar o ΔX, eu vou ter que pegar esse ΔT que está aqui embaixo e jogar para lá multiplicando. Ele está dividindo, eu tenho que jogar para lá multiplicando. Certo? Então vai ficar que ΔX é a velocidade vezes o tempo. Tranquilo até aí? Tranquilo. Beleza. Como quilômetros por hora não conversa com segundos, eu vou ter que converter quilômetros por hora para metros por segundo. Para eu converter quilômetros por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. 3,5, né? 3,6. Ok? Dividiu por 3,6, isso daqui vai dar 55,5555556. Ok? Vezes 30, isso daqui vai dar 1.666,666666. Ok? Ok. Tá. Esse 1.666,66666 está em metro. E aqui, ó, eu olhando para as minhas alternativas, eu não tenho 1.600 metros. 1.666 metros. Só que eu tenho 1,666 quilômetros. Se eu tenho 1,666 quilômetros, é a mesma coisa que 1.666 metros, não é? Agora eu entendi. Beleza? Por isso que eu marquei 1,66 quilômetros. Ok? Aham. Beleza. Essa daqui também ficou clara? 12, pessoal? Explico, Bruno. Ó, a 12. Na 12, ó, ele pede para você calcular. Podemos concluir que a aceleração média, que é a aceleração, né, entre t igual a 0 e t igual a 10 segundos veja só, ó, se a gente sabe que a aceleração é dada por ΔV sobre ΔT, e ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo, nós temos que a velocidade final, olhando no gráfico aqui, ó, a velocidade final é 30. A velocidade inicial é 0. O tempo final, olha aqui, ó, olhando para baixo aqui, ó, no eixo do tempo aqui, ó. Só olhar os eixos aqui, ó. T em segundos, velocidade em metro por segundo. O velocidade está em 30 e o tempo em 10. 30 dividido por 10 vai dar 3. Como eu estou falando de aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Ó, eu vou fazer a última e a 14 não vai dar, hein?
essa daqui, ó. 13. Porque 14h45 vocês têm que entrar na outra aula, né? Não deu tempo, não. Vamos lá. Professor, então, a próxima aula, a gente não vai ser assim, o professor vai dar a aula para os alunos que querem fazer a prova junto com ele. Então, eu creio que quem for fazer a prova com ele, quem não for fazer a prova com ele e quiser ficar, pode. Posso ficar. Mas posso ficar até as 15, tá? Pode ser? Pode ser. Fechou? Porque aí às 15 eu tenho que atender aluno. Certo? Então vamos lá, ó. Vamos para 13 então. 13. Na 13, ó. Um automóvel tem velocidade de módulo 108 km por hora quando é freado. Então, ó. Ele está andando, pessoal. Ele está lá andando. Aí, ele está a 108 km por hora. Quando vê o tiozinho aqui, pisa no freio. Certo? Então, freou. O carro começa a parar. A partir de 108 km por hora, aqui no tempo igual a 0 segundos, ele pisa no freio. Certo? Pisou no freio, ele vai acelerar até parar. Só que, depois de 4 segundos, ele está aqui, ó. Depois de 4 segundos, a velocidade dele é de 72 km por hora. Certo? Depois de 4 segundos, a velocidade dele é de 72 km por hora. Tranquilo? Bom, ele pede para você calcular o instante em que o automóvel para. Certo? Então veja só. Aqui a gente vai perceber que ele tem um movimento de desaceleração. Ele é progressivo desacelerado, né? Então quer dizer que a minha aceleração está no sentido contrário. Ok? Bom, se está no sentido contrário, vai ter uma hora que ele vai parar. E se eu tenho uma aceleração constante, quer dizer que essa aceleração não vai mudar ao longo do tempo. Então eu posso calcular a aceleração com base nas informações que eu tenho. Certo? Como que eu calculo a aceleração? Nós já vimos. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Não é? Só que olha o que eu tenho. O tempo eu tenho é 4 segundos. Só que a variação na velocidade aqui, ó, é 108,72. Quilômetro por hora não conversa com segundo. Eu tenho que converter isso daqui para metros por segundo, esse daqui para metros por segundo, para eu poder fazer essa conta. Ok? Então vamos lá, ó. 108 km por hora vezes 3,6, isso daqui vai dar 30 metros por segundo. E 72 vezes 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Ok? Então eu vou ter aqui, ó. O meu tempo é 4. A minha velocidade inicial é os 30 metros por segundo aqui. E a minha velocidade final é 20. Porque isso daqui, ó, é V menos V0. Ok? Então eu vou ter 20 menos 30 menos 10. Menos 10 dividido por 4, menos 2,5. Oh, é negativo, hein? Sim, é negativo. Porque ele está desacelerando. Desacelerando. Então tem que ser em sentido... O sinal tem que ser negativo da aceleração mesmo. Certo? Bom, só que o que ele pede é o instante de tempo em que o carro para. Ok? Se a gente tem a velocidade inicial, a velocidade final vai ser 0. E a gente tem uma aceleração, pô, nada mais coerente do que calcular esse tempo por meio da equação de V igual a V0 mais AT. Porque, ó, a minha velocidade final vai ser 0. A inicial era 30 metros por segundo.
A minha aceleração é menos 2,5. Pô, dá para calcular o tempo aqui. Sobrou ela. Então, vamos ver, ó. 0 igual a 30, mais com menos 2,5 t. Esse 30 passa para o outro lado como menos 30. Esse menos 2,5 está multiplicando o t. Eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Menos com menos na divisão vai dar mais. 30 dividido por 2,5, o meu t é igual a 12. Então, a partir do momento que ele começou a frear a 108 km por hora, ele foi parar só 12 segundos depois. O Bruno, é assim, ó. Quando eu tenho que converter quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Quando eu tenho que converter metros por segundo para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Só isso. Ok? É definido, é certo, é isso. Ô Matheus, você não deve ter convertido, né? Professor, eu fiz assim. Eu fiz o ΔX, aí deu 72 menos 108, aí vai dar menos 36. Aí eu dividi por 4, que é o tempo. Aí achei a aceleração de menos 9. Aí eu dividi 108 por 9 e deu 12. Então, vai dar certo, mas coincidência nos valores, viu? Porque se você fizer isso daí com outros valores, não vai dar certo. Foi coincidência. Entendi. Tá? Tem que converter. Se você não converter, vai dar errado. Esse daí eu peguei esse exercício e eu não fiz essa conta fazendo errado, né? Para ver que ia dar um outro valor. Mas você tem que converter, tá bom? Sempre tem que converter. Entendi. Não, mas agora eu entendi o jeito certo que faz, professor. Beleza. Ih, rapaz. Então tá. 14, essa daqui. Ó, a gente tem 15 minutos, tá? Então eu acho que dá tempo. Vamos lá. 14. Um projétil é lançado do solo com velocidade de módulo 100 metros por segundo em uma direção que forma 37 graus com horizontal. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10, determine, com base nas funções de posição em relação ao tempo, calcular a posição do projétil nos eixos X e Y 5 segundos após o lançamento. Ok? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó. Pumba. Então, ó, o meu projétil, ele foi lançado daqui a 100 metros por segundo, fazendo um ângulo aqui de 37 graus. Ok? Isso daí é exercício resolvido do livro, hein, pessoal? Coloquei de propósito, é exercício resolvido do livro. Bom, vocês vão precisar saber as funções de posição em relação ao tempo para o eixo X e para o eixo Y. Certo? Porque a gente sempre vai ter componentes horizontal e vertical em cada parte do movimento. Ok? Então a gente tem aquela imagenzinha lá do livro, né? Ok? Então a gente tem que saber a função de posição em relação ao tempo de cada eixo, do eixo X e do eixo Y. Para a gente saber, ó, a função de posição em relação ao tempo do eixo X, x é igual a x0 mais vt. E do eixo y, y é igual a y0
mais V0T. Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê minha borracha? Borracha. Ô, desgraça. Esse V aqui, né? É o V0X. Desculpa. E esse aqui é o V0Y. T menos meio de G que é o quadrado. Ok? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, para achar esse V0 aqui, x e y, é decompor esse vetor. Tá? Decompondo esse vetor aqui, ó, em duas partes, na parte y e na parte x, eu vou ter V0x e V0y. Ok? A parte x, V0x, eu vou usar cosseno, e ele falou aqui que cosseno de 37 é 0,8. 0,8 vezes 100, 80. E o V0y é cosseno. 0,6 vezes 100 vai dar 60. Beleza, pessoal? Agora, olha aqui, ó. Eu achei as componentes x e y da minha velocidade principal, que era de 100 metros por segundo. Eu já consigo colocar aqui. Então, ó, a função da posição em relação ao tempo para o eixo x vai ficar x igual, o x0 é 0, 80t. Enquanto que y vai ser, y0 é 0, v0y é 60t menos 5t quadrado. Ok? Até aqui tá beleza? Perfeito, professor. Ah, ele arredonda lá, Liza. Ele dá uns arredondamentos, esse livro é uns arredondamento escroto. Nossa. Não, você tá certíssima, é 6,380. É o livro que arredonda de um jeito... Mas tem dividido. A gente vai fazer aqui. Você vai ver lá. A gente vai chegar nesse daí. Então, ó, pessoal. Depois de 5 segundos, com base nas nossas equações que a gente chegou aqui, ó, em x eu vou ter 80 vezes 5, e em y eu vou ter 60 vezes 5 menos 5 vezes 5 ao quadrado. 80 vezes 5, em x ele vai andar 400 metros, e em y, 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 25, 125. 60 vezes 5 vai dar 300. 300 menos 125, 175. Ok? Com licença. O Adrian gostaria de saber, fazendo um favor, se a prova será disponibilizada hoje ou outro dia. Hoje. Obrigado, viu, professor? Carlos, professor, ainda não entendi essa conta. Ó, Carlos, ó. Essa conta aqui, na verdade, para você chegar nesse valor, primeiro passo, você tem que decompor o vetor velocidade para saber as componentes de velocidade em x e em y que você tem. Ok? Então você decompõe esse vetor velocidade de 100 metros por segundo em vetor x, componente x e componente y. Certo? Essa daqui é a tua velocidade inicial. Velocidade inicial no eixo x e no eixo y. Aí você pega esses valores aqui, ó, 80 metros por segundo,
para x e substitui nessa equação. O x0 é 0, o v0x é 80t. Então, a função da posição em relação ao tempo para o eixo x ficou x igual a 80t. Enquanto que no y ficou, a velocidade inicial é 60, 60t menos 5t quadrado. Ok? E esse menos 5t quadrado veio daqui, ó. Porque é metade de 10, que vai dar 5 vezes t quadrado. Tranquilo? Agora, ele fala aqui no exercício, ó, para você me falar a posição do projétil depois de 5 segundos. A posição depois de 5 segundos, eu só substituo aqui, ó, esse t por 5. 80 vezes 5, 400. No y aqui, ó, 60 vezes 5 menos 5 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado vai dar 25 vezes 5, 125 aqui. 60 vezes 5 vai dar 300. 300 menos 125, 175. Então vai dar aqui, ó, 400 e 175. Ok? Beleza? Beleza. Bom, ele pede aqui agora, pessoal, veja só. Ele pede para você a altura máxima atingida pelo projétil. Certo? Bom, a gente sabe que a altura máxima, quando o projétil atinge a altura máxima, a velocidade dele é 0. Ok? A altura inicial a gente tem. A velocidade inicial a gente também tem. O tempo para chegar até lá em cima a gente não tem. Então perceba, ó, que a gente tem uma velocidade inicial, uma velocidade final, uma altura inicial e a gente quer saber uma altura final. Tá certo? Se a gente quer saber tudo isso, olha só, ó. A equação de Torricelli, ela traz v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado menos 2g delta y. Certo? Eu tenho a velocidade final, que vai ser 0. Eu tenho a velocidade inicial em y, que é 60. Eu tenho o g, e aqui dentro, ó, que é y menos y0, esse y0 eu sei que é 0. Só que esse cara aqui, eu não sei quanto que ele é. É ele que eu quero calcular. Beleza? Então como é que vai ficar isso? Ó, esse 0 aqui eu posso até cortar daqui, né? Porque é 0, então vai ficar só y aqui. Então vai ficar 0 igual a 60 menos 2 vezes 10 vezes esse delta y aqui. Ok? Percebam, pessoal, que vocês têm que analisar o que vocês têm de informação. Se fosse essa equação aqui, ó, aqui que eu apresentei aqui em cima, perceba, né? Posição inicial, posição final, velocidade inicial. Ah, beleza, então eu posso calcular por aqui. Só que eu não tenho o tempo que demorou para chegar lá em cima. Eu não tenho, tá? Eu sei a velocidade que ele vai atingir, que vai ser 0. E a velocidade inicial. O que eu quero saber é a altura. Então é mais coerente eu usar a equação de Torricelli. Tá? Então como é que vai ficar? Ó, 2 vezes 10, 20. Ok? Eu vou passar para o lado de lá, ó, esse 60. Tá? E esse... Não, pera. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Fiz alguma coisa errada. Ah, é o quadrado. Desculpa. É o quadrado, né? Esse 60 ao quadrado, 60 ao quadrado, 3.600. Passei para o outro lado, ele vai ficar negativo. Isso daqui vai dar menos 3.600. Igual a menos 20 delta y. Porque menos 2 vezes 10.
o ΔY aqui é igual a menos 3.600 dividido pelo menos 20. Ok? 3.600 dividido por 20, isso daqui vai dar 180 metros. Porque menos com menos aqui fica mais, né? Beleza, pessoal? Perfeito, professor. Então a altura máxima aqui que vocês vão colocar é 180 metros. Ok? O projétil atinge o solo depois de... Então, ó, o instante em que o projétil atinge o solo. Ah, essa daqui é a C. Vejam só, pessoal. Na letra C, eu vou até pegar outra folha aqui, ó, na C. Na C, tá? No instante zero, o projétil fez assim. No instante zero, ele estava aqui, certo? Aí ele foi lançado e chegou aqui de novo, no instante que a gente vai calcular, tá? Nesse instante aqui, a posição dele, o y0, é 0. Ok? E nesse instante aqui, o y final também é 0. Ok? Então veja só. Se eu tenho duas posições e quero saber o tempo, eu posso usar a função da posição em relação ao tempo. Certo? Como que vai ficar? O y final, 0. Y inicial, 0. V0y, a gente calculou aqui na A, ó, 60. Menos meio da gravidade, 5, t quadrado. Isso daqui, ó, o que formou, pessoal? Ó? Menos 5t quadrado mais 60t é igual a 0. Porque esse 0 não precisa... O que é isso aqui? Equação de segundo grau. Para resolver a equação de segundo grau, eu gosto de resolver, pelo menos eu, né? Delta é igual b ao quadrado, 60 ao quadrado vai dar 3.600, menos 4ac. O a vale menos 5 e o c vale 0. Então toda parcela do lado de lá, né? Porque delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Toda essa parcela aqui, por conta do c ser 0, ela vai zerar. Tá bom? Então o meu delta vai ser 3.600. Aí eu vou ter que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que é 3.600, dividido por 2 vezes a. Ok? X não, né? Isso daqui vai ser um t. Então, T1 é igual. Raiz de 3.600 é 60. Menos 60 menos 60 vai dar menos 120. Dividido por menos 10. Menos 120 dividido por menos 10. T1 igual a 12 segundos. E o T2, ó, vai dar menos 60 com mais 60 dividido por menos 10, T2 é igual a 0 segundos. Então quer dizer que no primeiro instante, quando foi lançado o projétil, aqui ó, é no 0 segundos. Tá aqui. Aí ele foi, subiu, desceu, chegou aqui depois de 12 segundos. Então esse T aqui, ó, T2 igual a 12 segundos.
Professor, já são 3 horas do senhor, tem que dar aula para outra sala? Já entrou aí. Já tá entrando gente. Aí, pessoal, as outras aqui não vai dar pra gente resolver, não. A gente deixa para uma outra hora. Pode ser?